Bom, pessoal, estarei apresentando dando uma introdução aqui sobre o princípio em si da turbina a gás, né? Para quem não me conhece, meu nome é Wender Oliveira, sou aluno do nono semestre de Engenharia Mecânica, né, na Universidade de Santa Cecília. E esse vídeo como eu falei, sobre turbinas a gás para a disciplina de Sistemas Térmicos 3, tá bom? Antes de mais nada, eu acho interessante falar o que qual a definição, né, de uma turbina a gás, ou TG, como é conhecida também, tá? A turbina a gás ela é definida como uma máquina térmica, né, onde a energia potencial termodinâmica contida nos gases quentes provenientes de uma combustão é convertida em trabalho mecânico ou utilizada para uma propulsão. Trabalho mecânico, neste caso, é utilizado para um gerador, né? E como propulsão mais para a parte de aeronaves, né? Basicamente, esse é o básico assim de uma turbina a gás. Bom, aqui eu vou falar um pouco da utilização, né? Ou seja, onde é utilizada, né? Onde são mais utilizadas. Temos aí as turbinas de aviões, né? Como eu falei anteriormente, servem mais para propulsão, né? De um avião, né? Tem todo um trabalho envolvido, né? Admissão do ar, combustão e etc., que eu vou explicar mais para frente, para que a aeronave adquira velocidade e, consequentemente, venha a ganhar, venha a voar, né? E também temos as turbinas de geração, né? Onde tem como princípio gerar energia para uma determinada unidade, né? Nesse caso, posso citar um exemplo que é, no caso da minha área, né? A parte do óleo e gás, né? Como nós temos plataformas de petróleo que estão alocadas a cerca de, em média, 200 quilômetros da costa, né? É inviável que eu tenha colocar postes, né? Para transporte dessa energia até uma unidade operacional. Então é adotado no caso é adotado, né, é bem visto essa prática no caso de utilização de turbinas a gás, né, tendo em vista que nós temos como matéria, como extração, né, do óleo e também do gás. Nesse caso utilizamos o gás é retirado, né, seja do solo marinho, é retirado, tratado e utilizado nas nossas turbinas, né? Ou seja, nós não temos custo com a geração dessa energia, uma vez que algo produzido, ou a produção nossa, né, do gás natural, ele é utilizado na própria turbina, né? Também temos a opção de exportá-lo e caso a demanda seja muito alta, nós fazemos também a queima desse gás no flare, né? Não vem muito ao caso, mas cabe a ressalva, até porque é algo muito importante, né, se falar, porque nós não chegamos a gastar com essa geração de energia, né? Bom, antes de falar sobre o funcionamento das turbinas, né, a gás, é muito interessante nós conhecermos sobre o ciclo de Brayton. Acredito aí que muitos já ouviram falar desse ciclo, né? Inclusive quem já estudou sistemas térmicos 1, pelo menos na Unisanta, sistemas térmicos 1, se não me falha a memória, ou 2, mas é um ciclo muito interessante, né? Que tem como princípio a entrada do ar, né? Ou seja, o ponto 1 é a entrada do ar nos compressores, né? Ou seja, esse ar vai entrar, o compressor vai fazer toda a parte de compressão desse ar. Em seguida, esse ar é passado por uma câmara de combustão, né? Onde o ar
pressurizado, ele é misturado com gás natural, né? E com isso há uma queima. Essa queima faz com que eu transforme essa energia em trabalho mecânico. Consequentemente, eu vou conseguir girar minha turbina, né? Até porque está tudo no mesmo eixo. E essa turbina pode estar ligado a um gerador de energia, que é o caso das turbinas a gás, tá bom? E aqui é a saída dos gases provenientes da queima, né? Da expansão. Tudo bem? Bom, pessoal, aqui eu vou falar novamente sobre o ciclo de Brayton, né? Mas vocês já devem ter visto o diagrama pressão em volume, temperatura e entropia, né? Como é possível observar, nós temos uma variação no volume, né? Tanto de 1 para 2 quanto de 3 para 4. Isso se dá ao fato de que quanto menor o meu volume, maior a minha pressão. E isso pode ser bem observado no caso de um pistão. Vou estar desenhando para vocês aqui. Fica mais fácil de entender. Esse pistão ele está pressurizando só apagar aqui, não ficou legal. Esse pistão ele está pressurizando um fluido, né? No caso, onde caso eu venha a movimentar o êmbolo para baixo, eu vou diminuir o meu volume, né? Eu vou diminuir o meu volume e, consequentemente, eu tenho um aumento de pressão. Isso pode ser visto tanto aqui no esquema, né? Quanto também no gráfico. Sendo que de 2 para 3 eu não tenho variação de pressão, né? Que é a parte da combustão. E de 3 para 4 eu tenho entropia constante, né? Vale falar que isso aqui é isentrópico. Eu tenho entropia constante nessa faixa. E, no caso, a diminuição da pressão e o aumento do volume. Ou seja, é inverso, o processo de 3 para 4 é o inverso de 2 para 1, tá bom? No diagrama temperatura e entropia, eu tenho a mesma entropia aqui de 1 para 2, sendo pressão constante, né? Na parte onde eu tenho uma variação de temperatura é quando, lógico, quando é adicionado calor, né? Na parte de combustão. E após a combustão eu tenho a diminuição de temperatura, né? Ou seja, quando o ar ele passa pela turbina, né? Vai ser gerada energia mecânica, eu tenho uma perca de temperatura, até porque os gases eles já estão saindo, tá bom? Então é só para a gente similar um pouco o ciclo em si do diagrama com o que ocorreu no slide anterior, tá ok? Aqui eu tenho um funcionamento, né, de um turbogeradores, ou seja, gerador de energia, né? Então, o princípio dele basicamente é a entrada. Eu tenho uma casa de filtros, né? Filtros de ar, onde eles estão alocados aqui. O ar ele é admitido e passa por essa casa de filtros, né? Onde todo o ar ele é filtrado e segue para a parte de transmissão. No caso, segue para a compressão, né? Aqui todo o ar chegando na compressão, ou seja, a partir do momento que eu tenho essa compressão de ar, né? Lembra do diagrama do slide anterior, né? Eu vou perder o volume e vou aumentar a minha pressão. Consequentemente, quando eu tenho esse ar pressurizado, ele vai ser misturado com combustível, no nosso caso o gás natural, né? E quando eu tenho uma ignição,
essa ignição faz com que as aletas da turbina ela venham a girar, né? E, consequentemente, o eixo do gerador, né? Ele tem um trabalho. No caso, nós temos um trabalho mecânico sendo gerado aqui, tá ok? E com isso, nós temos a energia sendo distribuída para toda a plataforma de petróleo, tudo bem? Cerca de 30 megawatts, se não me falhar a memória, por cada turbina, tá ok? E aqui temos um esquema das turbinas aeroderivativas, né? Ou melhor, falando das turbinas utilizadas em avião, né? O princípio em si é o mesmo, a diferença é que nós não temos um filtro em si do ar que ele está chegando, né? O ar entra, ele é comprimido, ele é misturado com o fluido, né, de queima, e através da ignição as aletas da turbina ela tem um trabalho, né, e consequentemente eu tenho a saída do fluxo da queima, né. Para ficar mais fácil, imagine um balão, né? Quando você infla o balão e você amarra ele, eu tenho uma pressão interna na bexiga. Quando eu solto quando eu solto o biquinho do balão, eu tenho uma ação do ar nessa direção, consequentemente a reação é o quê? Que o balão vai no sentido oposto. E isso acontece nas turbinas, né? Vocês podem observar, mas esse é o princípio da terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton, ela é o princípio da ação e reação, né? Que ele tem como objetivo produzir um jato, né, de velocidade na saída. E quanto maior a velocidade, maior o empuxo. E quanto maior o empuxo, o avião tende a decolar. Tá ok? E aqui eu decidi mostrar esse slide, né, que é para fazer um comparativo, né, de algo que está mais no nosso cotidiano, né, que no caso é a parte de combustão, né, de um motor a combustão, né, de um carro, por exemplo, do veículo, e segue as mesmas fases, né, no caso, admissão, né, do ar, compressão do ar, combustão do ar junto com o fluido e após isso a exaustão do mesmo. Então, assim, eu quis mostrar isso daí para vocês terem a noção de que não é algo muito complexo, né? É algo que isso pode ser relacionado com algo no nosso dia a dia, né? Claro, se você tem um conhecimento na parte de motores a combustão. E basicamente uma turbina a gás, ela funciona dessa maneira, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Esse foi um trabalho aí sobre turbinas, né? Eu foquei um pouco mais na parte de turbinas de geração, né? Que é algo que está ligado mais à minha área, né? Que eu tenho um pouco mais de conhecimento, mas espero que tenha ficado bem claro. E caso tenha alguma dúvida, você pode estar fazendo um comentário ou outro. Esse vídeo vai estar sendo disponibilizado no YouTube e eu estarei respondendo o mais breve possível. É isso, pessoal. Muito obrigado.